Olá, queridos e amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é dentro do vosso coração. Quando eu digo para vocês que a gente morre e não vê tudo, tá aqui, ó, velho Bianco, diante de políticos, autoridades, último lá, né? O código de ética só serve quando eles querem, né, gente? Só que serve quando eles querem. Olha isso aí, gente. Velho Bianco, junto com governadores, prefeitos, deputados, né? É estranho, né, gente? O Hélio Bianco, a postura do Hélio Bianco, né? O Hélio Bianco aí foi o único, um dos únicos do Brás que recebeu um vídeo de homenagem de um crítico da CCB, que escreveu livros, fez lives contra a CCB. Ele foi o único que recebeu um vídeo de homenagem, chegou até a presidência, vice-presidente do Brás, né? Eu falo que a gente morre e não vê tudo, mas o que a CCB fala a respeito disso, gente? O que a CCB, os anciões falam sobre isso? O código de ética, os tópicos de ensinamento, diz sobre o envolvimento, né? Chegando ali, ó, né? Esse coronel Telhado é músico da CCB, né? E ele é deputado, ele chega ali, ó, sendo apresentado, o Diógenes ali, ó, coronel Telhado, ele é tenente, eu acho, comandante da Polícia Militar, e ele chegou ali, ó, teve até continência pro Hélio Bianco lá, ó, o Hélio Bianco pegou na mão dele, aí lá chegou apresentado, esse aqui é o ancião presidente, vice-presidente da Congregação Cristã do Brasil, representante de quase 4 milhões de membros, seriam bom todos vocês, olha lá, o Hélio Bianco. Vida política, meio militar, cantando o hino nacional. A gente morre e não vê tudo, gente. A Bíblia, ela vai falar, aqui vou ler para vocês, antes que eu mostre algum vídeo, eu quero trazer algumas falas de alguns anciões do Brás a respeito disso que o Hélio Bianco está fazendo aqui. Mas a Bíblia vai dizer lá em Timóteo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleites do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado. Então aqui fala de homens soberbos, vaidosos, que haverá nos últimos dias, né? E agora, olha aqui, ó. Veja lá. Ele tá lá, o Hélio Bianco, no meio dos homens, tocando o hino nacional, né? No meio do prefeito, no meio dos vereadores, governador, Tarcísio de Freitas, tá lá, tá na frente, homem de frente, né? Eu achei estranho, né? A CCB que eu conheço, né, não se envolve em política. Vou mostrar um vídeo para você que o ancião falando. Eu lembro uma vez que eu tinha uma casa de uma irmã, né, que eu estava na congregação, e caiu um barranco atrás da casa dela e interrompeu, que ela saía, uma escada que saía para a rua, e o barranco caiu, ficou ela sem saída. E eu lembro que na minha cidade eu procurei uma vereadora lá. E eu falei para ela, tem uma necessidade assim, você não consegue um trator aí para ir lá, né? Tava nessa época de eleição. Aí ela pegou e falou assim, até consigo um trator para lá tirar terra, mas aí eu vou ter que... Eu falei assim, eu sou da congregação, eu conheço muita gente, caso a irmã ajude, né? Eu não vou envolver o nome da congregação no meio, mas eu conheço muita gente e vou falar, ó, quando precisamos, a vereadora tal nos ajudou, tal, seria, né? Ela falou assim, não, eu só vou ajudar se eu puder ir lá na sua igreja e falar lá na frente. Aí eu falei para ela, ó, felizmente não vai poder, porque a minha igreja, ela não se envolve com política, assim, ela não deixa falar lá na frente, né? A gente viu o André Mendonça falando, então mudou muita coisa na CB, né? Muita coisa. Então, tá lá o Hélio Bianco lá no último, mas vamos ver essa fala aqui se isso pode, Arnaldo. Temos um povo bastante unido e também um povo que se relaciona, são muitos amigos, e as pessoas que pleiteiam se eleger-se em cargos políticos, muitas vezes procuram os nossos irmãos. Olha só. E às vezes nós temos irmãos que são destaque na sociedade. Um que é ancião, outro que é o cooperador, outro
destaque na sociedade, porque é ancião e cooperador. Você vê? O destaque pelo cargo que ocupa o ministério e não por suas atitudes, suas obras, pelo que ele se dedica ao povo, às escrituras, ao evangelho, é por ser pelo cargo. Por isso que muitos buscam um cargo. Um diácono, outro da administração, ou porque ele é um comerciante, ou porque ele é um empresário. Então são procurados. E sempre temos passado, por ocasião das eleições, esses ensinamentos para a nossa Irmandade ficar atenta a este conselho e não se envolver com candidatos, com partidos e até mesmo trazer propaganda de algum candidato no meio da nossa Irmandade. Então, pedimos encarecidamente para os irmãos cumprir o dever de votar. E vamos ler aqui para os irmãos na íntegra um conselho que já foi passado em algumas reuniões para trás, eu não me lembro o ano, parece que é 2016, 2006, alguma coisa assim. Tem aqui, eleições e cargos políticos é o título do ensinamento. Aquele que exerce cargo ou ministério na congregação, caso se envolva em política ou se candidate a algum cargo político, perderá a condição de continuar no cargo ou ministério. Ué, e agora? Como é que fica o Hélio Bianco? Coronel Telhado sempre ele foi músico, até eu vejo uma vez ele contou que... Eu não vou falar que uma vez eu vi um vídeo dele falando que uma vez ele foi tocar numa igreja, o irmão quis barrar eles. Carlos Telhada, se você me ouvir, você pode me assistir esse vídeo, você me corrige. Eu acho que eu vi esse vídeo já faz um tempo atrás. Que você foi tocar num lugar e o irmão quis barrar você lá na porta, um porteiro, alguma coisa assim, não lembro, encarregado. E aí você não pode tocar porque você é político, alguma coisa desse tipo, Telhada. Você pode até corrigir aqui depois. A história é mais ou menos essa aqui. Aí você pegou e falou assim, eu não vou poder tocar? Aqui dentro tem um monte de canalha, cafajeste, pessoas que fazem coisa errada lá fora, e você vem querer pedir eu de tocar, dá licença que eu vou tocar, e ele foi lá e tocou sim. Mas e agora aqui, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a congregação, papel, que você acredita, serve, crê, tá tudo bem. Nós também, eu criei muito, que acreditei muito nesses homens, porque o problema não é você acreditar, o problema é que eles mudam quando tem interesse neles. Quando é para beneficiar os grandes, a elite, esses tópicos, esse ensinamento que você acreditou de um puro e sério coração, que nem eu acreditei, eles são rasgados na sua frente. Nosso trabalho aqui é mostrar para vocês a hipocrisia desses homens, porque eles têm uma doutrina, um regimento, não, eles têm código de ética, mas que serve só quando lhe convém e para quem lhe convém, para a vítima que eles querem que aconteça. Porque quando é deles, eles rasgam o código de ética, rasgam o documento. Veja aqui, ó, o Hélio Bianco, junto com um monte de político envolvendo ali, tá, gente, ele é um presidencial da CCB, tá? Ele foi levado pelo irmão da CCB e foi apresentar aqui, o Hélio Bianco, com certeza foi apresentado, o Hélio Bianco, é vice-presidente da Congregação Cristã do Brasil, porque está sendo apresentado diante de grandes autoridades ali, de políticos, é porque tem que se aprender, tem que usar o nome, isso aqui é o Hélio Bianco, Hélio Bianco, não, ele é alguém da CCB. Veja aqui o que diz o documento da CCB aqui, ó. Caso se envolva em política ou se candidate a algum cargo político, perderá a condição de continuar no cargo ou ministério e não poderá mais retornar, caso ganhe ou caso perca. Se ganhou... Isso aí é pro pobrezinho aí, você do seu bairro, da sua cidade, quer se candidatar a prefeito, a vereador, você tem que deixar a música, o seu cargo, vai funcionar mesmo, vai funcionar essa doutrina. Vai funcionar com o Hélio Bianco, que foi lá no meio dos governadores. O que ele tá fazendo lá? Na época de campanha, de eleição, que nós estamos no país, um país polarizado, o que ele foi fazer lá? Foi. E se perdeu, foi também. Então... se ganhar, ele perde. Se ele ganhar, o ministério, ele pega o ministério. Se ele ganhar como deputado, e se perder, também sai. Por que o Telhada continua tocando? Perca. Se ganhou, foi. E se perdeu, foi também. Perdeu. Então, ou perca a eleição. Continuará, esse que se candidatou, ganhou ou perdeu o seu lugar no Ministério da Obra. Será que pode se envolver em política? E agora, hein? Porque a congregação é a política. Será que a congregação é a política? O irmão Claudemar. Ali é um documento, hein, gente? Que não pode se envolver nem participar de nada. E não é o que a gente vê aqui, ó.
Tá lá tocando instrumento lá, ó. O que leva um irmão da congregação cristã do Brasil a se envolver com política, época de eleição, telhado? O telhado é deputado de jogos ali, é o telhado, dando continência. Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Aqui tá deixando claro, irmãos, que ele se envolve em política. Mas, gente, não é falando de política. Não é falando sobre política. Vocês sabem que eu nem gosto de falar de política no meu canal, nas minhas páginas. Tem mais de 3 páginas, tem mais de 100 mil seguidores, eu não me posiciono. Não é entrando em discussão de política. Mas é nítido aqui que ele está tomando partido. É nítido aqui que ele está tomando partido. E nunca, gente, não tem problema tomar partido. O problema é que nunca é para o benefício do povo. É sempre benefício próprio, como foi dito aqui em Tito 3. É sempre para os seus próprios deleites, ser aceito no meio de grandes líderes da sociedade, estar no meio das políticas. Quem te viu, quem te vê nesse CB. Quem te viu, quem te vê nesse CB. Olha só aqui, ó. Quem te viu, quem te vê nesse CB. Olha só. Que sempre tem nos ajudado também. Ó. Representando a Prefeitura de Itapeva, que sempre tem nos ajudado também, os Vigarina na frente aí. Você, irmã da CCB, você pode ir lá em cima contar uma obra, testemunho, lá em cima fazer uma oração, um ensinamento, uma palavra, você não pode, mas se pessoal de fora, que nem da igreja é, aí ó. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Lucinha, eu sou secretária municipal de desenvolvimento social e hoje eu estou aqui representando o prefeito municipal, Dr. Mário, e a mãe dele reside em Salto Grande, ele está aniversariando hoje, então por esse motivo ele não pôde vir. Representando o prefeito, a prefeitura, gente. Ai, gente. Triste que esses homens estão fazendo com a CCB. É tudo por interesse. Gente, você tá vendo o caso do meu irmão que a gente tá ajudando aí do William, né, de ontem, da geladeira. Graças a Deus, Deus já preparou uma geladeira para ele. Nós estamos juntando dinheiro para poder mandar para ele lá, para comprar alimento para os filhos. Mandamos R$300 para comprar um alimento. Tem conta de luz para pagar, que Deus preparar. Estamos aqui. Sabe o que me deixa triste, irmãos? Que o Michael contando a história dele lá, que ele fez cirurgia, tá com 2 crianças pequenas, um de 7, um de 2 anos, com aluguel atrasado, fez uma cirurgia, e precisa de 12 anos servindo na congregação, dando coleta todos os dias, irmãos, dando coleta. Ficou enfermo, fez uma cirurgia, vendeu o carro para fazer a cirurgia, depois de 2 meses, passando fome na cidade, ninguém da igreja foi visitar ele, nem ministério, nem irmandade. Ele foi lá pedir uma ajuda, que estava com a geladeira dele queimada, com seu alimento. O diácono disse que ia orar. 2 meses se passaram, nem foi fazer uma visita. Sabe o que é mais triste que me deixa, gente? É que esse espírito que está sobre esse ministério, tem pessoas boas lá dentro do ministério? Tem piedade, tem 10% ali dentro da piedade, mano, e diácono que tem o amor, mas 90% hoje não tem, gente. O triste é que a irmandade segue os mesmos caminhos, o mesmo espírito. Porque você está dentro de uma igreja, 12 anos, você faz uma cirurgia, não congrega 2 meses que fez cirurgia, nem a irmandade, nem ancião, nem cooperador, nem o diácono, nem a irmã da piedade, nem a própria irmandade, músico, nada, ninguém sentiu falta do irmão para ir lá fazer uma visita. Se todo mundo se juntasse ali, cada um desse 1 quilo de arroz, levava lá para ele, gente. É triste. Mas comente aí qual que é a sua opinião. Quero ouvir a sua opinião, gente. O que esses homens estão fazendo com a congregação cristã do Brasil? Eles querem isso aí, ó. Querem os primeiros lugares da sinagoga, para ser visto pelos homens, ser aclamado, fazer parte, estar no meio. E se fosse do lado da esquerda, eu estava falando do mesmo jeito, irmão. Porque essa não é a congregação que eu conheci. E a gente fala aqui que, infelizmente, o ouro venceu o amor. Tá aí a prova, esses homens aí, ó. Amantes de si mesmo. Adora os primeiros lugares na sinagoga, mas não tem nada de... Nunca é por Cristo, pelo evangelho. Chama ele para fazer a visita para um pobre, para viúvos enfermos. Não tem tempo. Sempre reuniões, sempre assim, ó. Jesus estava na casa do pobre, da viúva, do enfermo, do doente, do pecador, contando com a mulher samaritana, visitando, foi até Lázaro. E você vê esses homens aí, ó. Não querem saber de Deus, não, irmãos. Eles querem saber de seus ganância, arrogância, prepotente, vaidades, orgulho. E aí, código de ética vai funcionar para o Hélio Bianco?
Porque o Coronel Telhada nunca funcionou, ele sempre foi vereador, deputado e foi músico, ninguém tirou, né? Ah, se fosse um pobrezinho, cadê o código de ética, Brás? Comente aí, deixa o like, se inscreva no canal. Gente, essa semana teremos uma novidade, uma live com uma pessoa que vocês vão gostar muito. Mas amanhã, meio-dia, temos a live com o Juliano sobre